Olá, bom dia para todo mundo. Retorno de férias, na verdade, né? Todo mundo aí aproveitou o tempo. Pelo menos quem não deu para sair de casa, deu para dormir até mais tarde. Acho que isso já é um grande avanço para a gente. E a gente está aqui agora para conversar um pouco sobre direito de família. É um dos temas um pouco polêmicos do Código Civil. A gente sabe disso, né? Envolve muitas questões quando a gente conversa sobre direito de família, mas vamos tentar deixar essas questões de lado e aprender a aplicação realmente da legislação ao caso concreto. Então, eu vou compartilhar já aqui com vocês o material de apoio que a gente tem. Para a gente começar, eu acho que tudo no direito a gente precisa começar com uma questão conceitual, né? A gente precisa enxergar qual que é o conceito dado pelo legislador, qual é o conceito dado pelos doutrinadores, para a gente entender aonde que a gente quer chegar. Quando a gente fala de família, quando o legislador fala de família, quando o doutrinador fala de família, normalmente a gente tem um conceito bem simples, que é a união de duas pessoas. Então, é um conceito bem simplório, é um conceito assim bem básico que a gente tem. É um conceito que vem da Constituição Federal. Então, assim, é um conceito sem muita evolução histórica, é um conceito sem muita evolução da própria sociedade. E aí esse conceito básico, ele precisou evoluir. Por quê? Porque a gente começou a ter tipos diferentes de família, na verdade. Então, quando a gente começou a precisar ter tipos diferentes de família, o legislador precisou se adaptar a essa situação. O legislador precisou se adaptar ao fato de que a simples união entre o homem e uma mulher já não é mais o único tipo de família que a gente tem. A gente tem outros tipos de família e esses outros tipos de família, eles também precisam estar debaixo desse guarda-chuva gigantesco do ordenamento jurídico. Então, foi necessário muito tempo e muito estudo para que o legislador verificasse a existência de outros tipos de família e contemplasse esses outros tipos de família também. Então, se a gente for conceituar família agora nos anos 2000, é um conceito muito diferente do que a gente tinha nos anos 90, por exemplo, né? Nos anos 80, nos anos 90, não se imaginava a quantidade de tipos de família que a gente podia ter. Não que as famílias não existissem, esses tipos de família sempre existiram. Desde que a sociedade existe, a gente tem esses tipos de família. A diferença é que esses tipos de família, eles não eram contemplados pela legislação. A legislação fazia de conta que eles não existiam, né? A legislação sempre enxergou como família a união de um homem e de uma mulher, só. A evolução histórica da sociedade exigiu que o legislador enxergasse outros tipos de família e saísse desse conceito tão básico que a gente tinha antigamente. Então, na atualidade, se você for ver uma doutrina dos anos 90, por exemplo, se a gente pegar o Código Civil de 1916, o conceito de família que tem lá, ou as formas de família que tem lá, são bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. Então, assim, precisou dessa evolução. Se a gente for comparar o Código Civil de 16 com o Código Civil de 2002, a gente já tem uma evolução dos tipos de família. Mas se a gente for comparar 2002 com 2020, o Código Civil já está desatualizado. A gente precisa aprimorar os tipos de família que a gente tem, porque surgiram outros tipos de família nesse meio do caminho. Mas se a gente for conceituar família hoje, como que a gente iria conceituar a família? Como que a gente iria dizer o que é família, né? Se a gente for usar a doutrina
para determinar isso? A doutrina fala que família é um ente despersonalizado, é uma célula máter, da sociedade, cuja definição é ditada pelo vínculo, de afetividade que une as pessoas, não cabendo ao Estado definir, mas tão somente reconhecer. Esse conceito que a gente tem da doutrina tem alguns pontos que é sempre importante a gente levantar, né? Então, um dos pontos que é importante a gente levantar é que é uma célula máter da sociedade. Então, a doutrina ainda enxerga que a família é o centro da sociedade. A família é o pilar, né? Então, um dos pilares da sociedade é a família. É a constituição dessa família, tá? Outra coisa que é importante a gente levar em consideração é esse vínculo de afetividade. Aqui a gente já tem uma evolução histórica, porque antigamente a gente conceituava como família a simples união de duas pessoas. Era considerado família, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a doutrina enxerga a necessidade de um afeto. Então, assim, o simples afeto, às vezes as famílias não são do mesmo sangue, né? Mas a afetividade, o afeto criado entre as pessoas no núcleo familiar gera uma família. No entanto, que se discute muito as características da paternidade afetiva, por exemplo, né? Então, a gente sai daquela figura de que, olha, só é família quando nasce daquelas duas pessoas, ou só é família porque você tem o sangue dos seus familiares e surge esse vínculo da afetividade, que aí também vem dessa evolução histórica. E também outra parte importante que não cabe ao Estado definir. Então, não cabe ao Estado definir se aquilo é família ou não. Cabe ao Estado apenas reconhecer a existência de uma família. Então, se eu falo olha, eu e o meu cachorro somos uma família, cabe ao Estado apenas reconhecer que somos uma família. Porque a gente tem as famílias multiespécie hoje em dia, que são compostas por humanos e não humanos. Então, o que cabe ao Estado? Não cabe ao Estado discutir comigo, não, mas isso não pode ser uma família, porque só tem um ser aí que a gente não considera ele uma pessoa, a gente considera ele uma coisa. Não interessa, para mim é família. Então, não cabe ao Estado definir essa situação se é família ou não. Cabe sim à sociedade demonstrar, as pessoas envolvidas demonstrarem que para eles aquilo ali é uma família. Então, não cabe mais ao Estado fazer definições. Isso é família ou isso não é família, tá? No entanto, que a gente vai ver que existem vários tipos de família e, assim, na lista de famílias que a gente vai ver que existem outras famílias que foram criadas ou pessoas que reconhecem outros tipos de família e não estão na lista, né? A Constituição Federal, ela trabalha com apenas 3 tipos de família, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Família para a
Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela define somente 3 tipos de família. Ela fala que só existe esses 3 tipos e o restante é discussão do Código Civil. Ela fala que existe a casamentária. E aí, essa família casamentária é aquela que decorre do casamento. Então, você casa para constituir uma família, tá? O outro tipo de família que ela enxerga é a família feita da união estável. Então, quando constituída. Então, se você constitui união estável, você tem uma família, tá? É o outro tipo de família que a Constituição Federal enxerga. E você tem a monoparental. E aí, a monoparental, qualquer dos pais e sua prole. Então, a mãe que tem os filhos é um tipo de família monoparental. O pai que tem os filhos, né, e vivem só eles ali, também é um tipo de família monoparental. Às vezes a mãe faleceu e aí fica o pai e os filhos, família monoparental. O pai faleceu e fica só a mãe com os filhos, família monoparental. Se separou e aí só um tem a guarda, família monoparental, tá? Então, a Constituição Federal, ela enxerga esses tipos de família. Agora, falo que vem o rebelde do Código Civil, aí vem a nossa rebeldia, vamos dizer assim, e a nossa rebeldia enxerga outros tipos de família, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Família para direito civil. Então, o direito civil que enxerga a existência de outros tipos de família. Somos nós que falamos, olha, é impossível a gente conceituar só esses tipos de família na atual circunstância da sociedade. A gente precisa enxergar que existem outros tipos. Aí, o Código Civil começa com a família socioafetiva. A socioafetiva, que vem do princípio da afetividade. Então, o que importa para nós não é o sangue. O que importa para nós não é de quem você nasceu. O que importa para nós é a existência do afeto. Se existe afeto entre vocês, para nós é considerado família. É o que nos importa, na verdade, tá? Depois, a gente tem a família eudemonista, tem uns nomes meio difíceis, eudemonista, que visa a função social de realizar o projeto de felicidade. Então, o fato de você estar feliz com algumas pessoas, a gente constitui isso como família. Então, vamos pensar, 2 amigos vão morar juntos, né? Ou um grupo de amigos que vivem juntos. Isso é família. Por quê? Porque tá todo mundo feliz, é um projeto de felicidade envolvido, tem uma função social, né, nesse grupo de pessoas, então a gente considera isso também como família. A gente tem a Ana parental. Na Ana parental, a gente trabalha podendo ser composta por elementos que não guardem vínculo,
parental. Então, são aquelas pessoas que não necessariamente elas são parentes, tá? Mas elas são consideradas família. A união delas, através da afetividade, às vezes não são parentes, mas também a gente sabe aquela pessoa que você olha assim, e você fala assim, olha, eu te considero como irmão. Apesar da gente não ser da mesma família, eu te considero como irmão, tá? Então, é esse tipo de... a gente também enxerga isso como família. Agora, o Código Civil, ele tem alguns tipos de família que geram polêmicas, que a gente fala, né? Então, a gente tem alguns tipos de família que se discute muito. Será que isso realmente é um tipo de família? Será que realmente a gente pode considerar isso um tipo de família, né? Então, nessas famílias polêmicas, mas que existem, a gente tem a paralela, e na paralela é a união conjugal de uma pessoa casada ou que vive em união estável com uma terceira pessoa. E aí aqui eu não quero ninguém falando da figura de amante, também não quero ninguém falando da figura da amaziada, porque amaziado não existe mais, e também não vamos falar da figura do... Ah, então é amante, porque essa discussão do amante é uma discussão eterna, enquanto existir sociedade, a gente vai discutir a figura da amante, se a amante tem direito, a amante ou o amante, né? Se tem direito, se não tem direito, então, enquanto a sociedade existir, essa discussão vai existir junto com a sociedade, tá? Então, essa família paralela, a doutrina não explica muito bem se as famílias, né, elas concordam com isso. Então, vamos pensar assim, a pessoa é casada comigo e tem uma outra família. A doutrina não explica muito bem se existe uma concordância entre essas famílias ou se não existe uma concordância. O que a gente tenta interpretar dessa família paralela é que, como não existe algum tipo de briga nessa situação, então é sinal de que as famílias concordam, né? Indica que a pessoa tem uma família aqui e tem uma família lá e todo mundo vive feliz. Isso que é o mais importante, vamos dizer assim, tá? A gente tem a família poliafetiva, e na poliafetiva a gente tem um núcleo conjugal formado por mais de 2 conviventes. Então, é aquela família onde você não tem apenas um casal, independente desse casal ser hétero ou ser homossexual, não tem problema. Mas você tem, na verdade, um núcleo formado por mais de 2 conviventes. Então, vocês já devem ter visto as jurisprudências ou coisas do tipo, onde você tem uma mulher com 2 maridos, vamos dizer assim. A gente não pode chamar de marido porque não dá para casar, o trisal não foi aprovado pelo tribunal, tá? Mas eles vivem no núcleo conjugal formado por mais de 2 conviventes e, como o Estado não pode dizer se é família ou não, quem tem que dizer se é família ou não é quem está naquele núcleo, então a gente também considera como um tipo de família, tá? Então, essas são as mais polêmicas, vamos dizer assim, que é essa família paralela e essa família poliafetiva, tá? Uma coisa que a gente precisa também levar em consideração é que, às vezes, família, ela não é composta por pai, mãe e filhos, né? Quando, às vezes, a gente não tem mais os pais, mas tem os filhos,
esses filhos ainda constituem uma família, que são os irmãos, né? Ainda se constitui uma família. E a gente tem que levar em consideração que aquilo ali é uma família. Então, a gente tem que abrir um pouco os nossos horizontes pelo seguinte: a Constituição Federal, ela entende a casamentária, a união estável e a monoparental. Ou seja, o que a Constituição Federal entende como família? Olha, família é a junção de duas pessoas, tá? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha na Constituição Federal, e ainda temos em alguns artigos, a junção de homem e mulher. Hoje em dia a gente não pode mais pensar nisso, tá? Então, essa questão de que a família é a junção de homem e mulher, não é. Família é a junção de duas pessoas, ponto, tá? Se essa junção de duas pessoas decorrer de um casamento, então elas resolvem se casar, a gente está partindo de uma família da Constituição Federal, uma família casamentária que resolveu casar e vai constituir sua família. Ou resolveu fazer a questão da união estável, que a gente tem que ver a diferença do casamento para a união estável, tá? Mas vocês vejam que a Constituição Federal, ela é extremamente tradicional. Olha, são 3 tipos de família. Se você for ver esses 3 tipos de família, eles são 3 tipos de família extremamente tradicionais. Uma vem do casamento, outra vem da união estável e a outra vem do falecimento de um pai ou de uma mãe, de um divórcio, e aí continua sendo família. O Código Civil que traz tipos de família diferentes. E o Código Civil, ele enxerga como família a afetividade. O que importa para nós, do Código Civil, é a relação de afeto. Existe afeto entre as pessoas envolvidas? Existe afeto. Além de existir afeto, existe a felicidade de estar junto com aquelas pessoas? Existe. Então, automaticamente, a gente considera como família, tá? Porque eu não preciso que o Estado me diga que eu vivo dentro de uma família. Eu tenho que dizer que aquilo, para mim, é uma família. Então, a gente não tem a intervenção do Estado aqui. É claro que a gente vai ter a intervenção do Estado em algumas partes do direito de família. Por exemplo, quando você vai casar, que você precisa escolher o regime de casamento, você tem a intervenção do Estado. O Estado fala assim, você é livre para casar, mas vamos escolher o regime, né? Então, aí você tem a intervenção do Estado na escolha do regime. Mas a gente não pode pensar na intervenção do Estado para dizer se aquilo é uma família ou não, pela modernidade que a gente tem e o ponto principal, né? A afetividade. Se existe afetividade, a gente não pode trabalhar com a situação da não existência de uma família, tá? Então, nesse conceito de direito de família, de forma assim bem abrangente de tudo que pode ser considerado família, a gente precisa levar em consideração as seguintes observações que são importantes nesse sentido, tá? Então, vamos lá. A primeira observação. Tais relações são protegidas em virtude de interesses superiores e não individuais. A intenção, então, essa relação que a gente chama de família, ela tem interesses muito maiores do que o interesse de cada um, né? Quando eu falo vou constituir uma família, independente do tipo de família que é, o meu interesse não é só meu, eu tenho o interesse das outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto de constituir uma família. Uma outra observação que a gente precisa levar aqui, e aqui isso é muito difícil da gente conseguir enxergar, que na questão de família não se aplica
aplica as regras das obrigações. Então, aqui, quando eu falo que não se aplica as regras das obrigações, é que na situação de família, a gente não pode querer aplicar o direito obrigacional. Não dá para fazer aqui, deixa eu até colocar aqui essa observação, não se aplica o direito obrigacional, que se resume a dar, fazer e não fazer. Então, a gente não pode querer aplicar direito obrigacional dentro de um núcleo familiar. Isso não dá para ser feito. No entanto, que a gente tem a situação, por exemplo, que dívidas entre casais, elas não prescrevem, né? Então, se o seu marido te deve, por exemplo, essa dívida não prescreve enquanto constituir o casamento. Ela começa o seu prazo prescricional se um dia esse divórcio vier a existir. Então, a gente não tem como fazer a aplicação do direito obrigacional nesse núcleo familiar. E por que a gente não consegue fazer isso? Por que não dá para fazer isso? Porque a família ela envolve algo maior do que um direito obrigacional. A família ela envolve afeto, a família ela envolve sentimento, a família envolve uma história, que essa história talvez ela possa ser interrompida por um divórcio, mas se você tiver filhos, essa história vai continuar. Então, por isso que a gente não pode tratar a família nesse aspecto obrigacional. Porque se a gente fosse trabalhar a família nesse aspecto das regras das obrigações, a gente não teria um livro no Código Civil, Direito de Família. A gente colocaria isso lá em direitos obrigacionais, colocaria o contrato dentro do livro colocaria o casamento dentro do livro dos contratos e estava tudo certo. Então, assim, por isso que Direito de Família é um livro à parte do Código Civil, porque a gente discute ali dentro não situações obrigacionais que envolvem dinheiro. A gente discute questões obrigacionais que envolvem afeto, que envolvem outros sentimentos, que formam, então, esse núcleo familiar. Então, se a gente for falar de família, alguns pontos precisam ser aqui bem colocados, né? Então, deixa eu pôr aqui embaixo, ó. Direito de família. Duas coisas precisam ser sempre consideradas quando você tem em mente assim, direito de família. Então, a gente tem dois pilares que são muito importantes nesse direito de família, principalmente para nós que somos do direito civil, tá? Então, duas coisas que são de extrema importância para nós, que é um direito existencial, é um ponto importante, e o outro ponto importante é um direito patrimonial. A gente vai envolver patrimônio na família, não tem jeito, a gente vai envolver patrimônio. Quando a gente fala desse direito existencial, o que a gente precisa levar em consideração? Que é centrado na pessoa humana. Aí a gente entra aqui numa questão de ordem pública, tá? Então, a família, ela sempre vai envolver a pessoa humana, tá? Ela vai partir de uma pessoa humana e, às vezes, a gente tem famílias que são compostas por humanos e não humanos, mas algum humano vai ter que ter, tá? Então, muita gente brinca assim, o meu cachorro constituiu família,
porque ele arrumou uma namorada e teve cria e é uma família. Não, não é uma família, tá? A gente brinca nesse sentido, mas não é uma família. A família, ela precisa ter pelo menos uma figura humana. Então, uma pessoa humana precisa ter para ser considerada uma família. No direito patrimonial, ele está centrado no patrimônio. Está centrado no patrimônio. Aí vem a questão de ordem privada. Não adianta a gente falar que família não tem patrimônio, porque família tem patrimônio e normalmente o patrimônio é o que faz a família brigar, né? É o patrimônio deixado que causa a desavença dentro da família. Enquanto ninguém morre, todo mundo é feliz. Quando um morre, acabou a felicidade, porque aí a gente fala que deixa de ser meu bem e passa a ser meus bens. Então, existe sim uma questão patrimonial familiar, tá? Por quê? Porque a família, por menor que ela seja, ela vai constituir um patrimônio. E esse patrimônio ele vai ficar para alguém depois. Então a gente tem que pensar nisso, que existe sim uma questão patrimonial dentro do direito de família, tá? Para existir família, eu preciso pelo menos de uma pessoa humana, tá? E essa pessoa humana ela vai constituir algum tipo de patrimônio. Ah, mas ela vive de aluguel. Tudo bem, os móveis que estão dentro da casa é um tipo de patrimônio. O dinheiro que ela tem na conta é um tipo de patrimônio, tá? Então essa família ela vai vir a ter sim essa questão patrimonial para algum momento da sua vida isso vir a ser discutido, tá? Como eu falei lá em cima, a Constituição Federal ela enxerga a união estável como um tipo de família, tá? Então eu vou deixar aqui ainda dentro dessas observações que eu estou colocando, de forma muito resumida, porque depois a gente vai conversar sobre união estável de uma forma mais aprofundada, que a união estável, o surgimento ocorre através da ADI 4277 e ADPF 132 pelo STF, que é quando reconhece a união estável, tá? Então, é a ADI e essa DPF que realmente reconhece o surgimento da união estável. Ela reconhece um vínculo, tá? Então, efeito, vamos colocar assim, efeito de vínculo. Esse efeito de vínculo é entre as pessoas envolvidas, tá? E com isso, deixa eu abrir aqui o Código Civil. Tem alguém que me mandou uma mensagem falando que é novo, que veio da Anhanguera do Ruge. Quem é que veio da Anhanguera do Ruge? Manda lá para mim o nome. Mandaram aqui uma mensagem para mim. Eu vim da Anhanguera do Ruge. Manda o nome aqui para mim saber quem é. Que aí a gente fala um oi melhor, né? A gente não fica falando quem a gente está falando aqui. O artigo 1723 do Código Civil, que fala da união estável, ele reconhece o seguinte, ó o que ele determina nessa questão de vínculo, tá? Deixa eu colocar aqui. Gente, se tiverem alguma dúvida aí, vocês vão falando, porque senão é um assunto que eu muito gosto, a gente se empolga. Então, assim, a união estável para o Código Civil é reconhecida como entidade familiar, a união estável. Olha aqui o que o Código Civil ainda fala. Entre homem e mulher,
configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, tá? Esse é o conceito que se tem de união estável. Então, o Código Civil de 2002 para 2020, ele já está desatualizado, porque quando ele reconhece como união estável apenas a união entre homem e mulher, já desatualizou, porque a gente tem a união estável homoafetiva, né? Que é entre homem e homem, mulher e mulher. Então, automaticamente, a gente já tem aí um problema de atualização da legislação. Mas reconhece como uma entidade familiar, tá? Essa união estável, eu sempre brinco assim, quando você vai ler o 1723, risca entre homem e mulher e coloca entre duas pessoas, tá? Porque é o correto. Configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com objetivos de constituição de família. E aí aqui a gente já quebra aquela situação de que, olha, para você ter uma união estável, você precisa viver não sei quantos anos com a pessoa, morando sobre o mesmo teto, para você poder falar que é união estável. Isso morreu, isso não existe mais, tá? Para você hoje ter uma união estável, tem que ter uma convivência pública, rede social, é público, contínua e duradoura. O código não fala o que é contínua e duradoura. Contínua e duradoura é um mês? Sei. Contínua e duradoura é 10 anos? Não sei. Estabelecida com o objetivo de constituição de família. Na intenção, quando eu falo com o objetivo de constituição de família, não é que eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, né? Porque para você ter uma família, não necessariamente você precisa ter filhos. Eu quero constituir uma família. Então, para nós do direito civil, o que pega? O que é o mais pesado aqui? É essa convivência pública, contínua e duradoura, né? Convivência pública, a rede social hoje em dia está transformando muito namoro em união estável, tá? Essa questão de ser contínua e duradoura, eu não sei, a gente não consegue estabelecer quanto tempo é esse contínuo e duradouro, né? É um problema realmente a gente estabelecer quanto tempo você precisa viver junto com a pessoa para dizer que isso é contínuo e duradouro. E aí a gente não tem mais aquela figura de que, olha, precisa viver sobre o mesmo teto. Não. Você não precisa viver sobre o mesmo teto para a gente poder dizer que você vive em uma união estável. Então, dentro da união estável, nesse primeiro momento, vamos dizer assim, vamos deixar aqui, ó, que o artigo 1723 do Código Civil, para não permitir, ele não permite, né, o reconhecimento da união homoafetiva, ele, né, porque ele fala entre homem e mulher, porém a gente tem um recurso especial, no número 11.83378, Rio Grande do Sul, que reconhece sim a união estável homoafetiva, a ADI e a DPF também reconhece. Então, na verdade, é o Código Civil mesmo que tem aí uma nomenclatura errada, vamos dizer assim, tá? Então, onde você lê entre homem e mulher, leia entre duas pessoas e está tudo certo com relação a isso, tá? Identifiquei aqui que nós temos Felipe, é um aluno novo. Felipe, bem-vindo a Anhanguera Vergueiro. Ele veio da Anhanguera Ruge. Bem-vindo da Anhanguera Vergueiro, Felipe. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente vai se falando aí no decorrer do semestre. Prazer, eu sou a professora Juliana de Direito de Família, tá? Se você tiver aí qualquer tipo de dificuldade, você vai conversando com a gente para a gente poder te ajudar, tá bom? E aí, a hora que a gente terminar aqui, a gente bate um papo também. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Obrigado. Tranquilo?
Então, tá bom. Bem, o direito de família, assim como qualquer ramo do direito civil, ele tem seus princípios, né? Então, vamos colocar aqui a parte de princípios. Então, princípios do direito de família. Então, vamos começar lá. Primeiro princípio que a gente tem. Primeiro princípio que a gente tem, sempre, né? É o da dignidade da pessoa humana. Ele não podia faltar no direito de família, né? Até a pessoa solteira tem direito à proteção, tem direito à proteção do bem de família. Do bem de família. Pois é, há um tempo atrás, quando a gente começou, quando se surgiu muito essa discussão sobre família, o que não é família, ou coisa do tipo, teve um julgado que ficou muito conhecido, que era referente ao caso de duas irmãs, tá? Então, essas duas irmãs, elas tinham um bem, elas viviam num apartamento, tá? E aí chegou-se a discutir se aquele apartamento, por causa de um processo, aquele apartamento tinha ido à penhora, né? E aí se discutiu o seguinte: pode penhorar ou é considerado bem de família? E aí, depois de muita discussão, se verificou que é bem de família. Elas só tinham aquela casa para morar. Elas eram um tipo de família, né? Porque os pais morreram e ficaram só elas duas. Então, assim, era um bem de família que não podia sofrer nenhum tipo de penhora. Então, quando você, por exemplo, é solteiro, não tem. Tem os pais, mas você não constituiu a sua família, né? Você não convive com outra pessoa. O bem que você mora é considerado bem de família e por esse motivo ele não pode sofrer nenhum tipo de penhora e está resguardado pela legislação do bem de família, tá? Número 2. Segundo princípio que a gente tem é o da solidariedade. Eu acho esse princípio sensacional. Solidariedade familiar. Solidariedade familiar. É o dever da assistência moral, espiritual e material. Ou seja, todos os membros da família precisam ser solidários entre si. Mas aqui a gente não está falando daquela solidariedade do direito obrigacional, tá? A gente está falando da solidariedade do ser solidário, do ser solícito, do ajudar, né? Então, o seu irmão está passando por um problema, é o ajudar o irmão. O pai está passando por um problema, é o ajudar o pai. Então, essa solidariedade existente entre os membros familiares. No entanto, que a gente tem dois exemplos clássicos nessa situação. A gente tem os alimentos. A gente tem os alimentos que estão no artigo 1694 do Código Civil. Então, o dever de alimentos entre os membros da família. A gente tem os alimentos após o divórcio, caso eles sejam necessários. E a gente tem os alimentos na união
estável. Ou seja, é esse tipo de solidariedade que a gente está falando, tá? Então, é o ser solidário, é o ajudar a família, tá? Eu acho esse princípio um tanto quanto polêmico, vamos dizer assim, né? Ele realmente precisa, acho que ele precisa ser estudado um pouco mais a fundo. Sinto muito por Freud ainda não existir mais para estudar esse princípio. Depois disso, a gente tem a igualdade entre os filhos. Aí agora aqui quem é mãe, quem é pai vai brigar comigo. Em igualdade entre os filhos. Reconhece a igualdade, absoluta entre os filhos havidos ou não do casamento, adotivos ou nascidos por inseminação artificial. Não pode existir diferença entre filhos, tá? Os filhos devem ser tratados todos de forma igual. Sabe aquele meme do Facebook? Ah, mas certeza que tem um filho predileto? Aquilo não pode existir, tá? Todos os filhos precisam ser tratados de forma igual. Mesmo se o filho é daquele casamento, se o filho não é daquele casamento, se você adotou, se você inseminou, não nos interessa. O que nos interessa é que todos os filhos precisam serem tratados e reconhecidos de forma igual, tá? Então, por isso que a gente tem uma briga boa na parte processual de direito de família, onde a gente às vezes discute o seguinte, né? Ah, paga um salário mínimo para o filho 1, e aí teve o filho 2 numa outra relação e quer pagar meio salário mínimo. Não, se paga um salário mínimo para um, tem que pagar um salário mínimo para o outro. Por quê? Porque é igualdade entre os filhos. Se um filho estuda na escola particular, o outro filho também tem que estudar na escola particular, né? Essa necessidade de igualdade. Aí uma vez perguntaram assim para mim, mas professora, é o seguinte, quando meu filho mais velho nasceu, eu tinha uma condição financeira e eu conseguia manter uma escola particular para ele, né? Agora que nasceu o meu segundo filho, a minha condição financeira é diferente, eu não consigo manter a mesma escola, né? Eu vou precisar talvez mandar ele para uma escola pública, por exemplo. Gente, a igualdade entre filhos não está nesses aspectos só, né? Mudou a condição financeira do pai. O pai não tem mais condições de arcar com a mesma escola que ele arcava para o outro. Mas ele tem que manter, por exemplo, os estudos, ele tem que manter que essa criança, esse adolescente, ele venha a se formar como cidadão, né? Então, é esse tipo de distinção que a gente fala que não pode existir. A gente enxerga vários casos onde acontece o divórcio, né? Então, a prole daquele antigo relacionamento é tratada de uma forma e a prole que convive com os pais agora é tratada de outra. Então, isso não pode existir. Isso gera uma desigualdade, tá? Então, quando a gente fala de reconhecer a igualdade, é tratá-los de forma igual, é ter o mesmo afeto entre todos os filhos, independente de terem sido adotados ou não. Eu já vi casos de pessoas que adotam e aí depois, no momento do inventário, no momento do testamento, os irmãos querem que para o adotado fique um valor menor. Não tem essa, tá? São todos filhos, adotados ou não, são todos filhos, tá? Número 4, a gente tem a igualdade entre cônjuges e companheiros. Homem usa
o nome da mulher, pedido de alimentos e igualdade na chefia familiar. Outro mito que existe aqui, a gente vai quebrando mitos, né? Outro mito que existe é: ah, quando eu caso, então, a mulher tem que assumir o nome do marido? Não. A mulher pode assumir o nome do marido, o marido pode assumir o nome da mulher, a mulher pode assumir o do marido e o marido da mulher, ou ninguém pode assumir o nome de ninguém. Fica a critério de quem está casando, tá? Se vai querer assumir esse nome ou não, tá bom? Esse pedido de alimentos num eventual divórcio, um cônjuge pode pedir alimentos para o outro, tá? A gente tem muito desses casos nos casamentos que duraram muito tempo, e aí essa mulher saiu do mercado de trabalho, e aí agora quem sustentava o lar era o homem, e agora ela precisa, não trabalhava, e agora ela precisa voltar para o mercado de trabalho. Então ela pode pedir alimentos para ele até que ele volte, até que ela volte ao mercado de trabalho, ou vice-versa, tá? E a igualdade na chefia familiar. Essa igualdade na chefia familiar, deixa eu colocar ela aqui embaixo, só para a gente lembrar de só para a gente lembrar de um conceito importante. E quando eu falo de igualdade da chefia familiar, eu estou falando do poder familiar, tá? Por que disso? Porque no Código Civil de 1916, a gente ainda tinha a figura do pátrio poder. Quem mandava na família era o pai, tá? Então, o homem que mandava e desmandava, e a mulher era submissa. Isso acaba na vinda do Código Civil de 2002, deixa de existir o pátrio poder, passa a existir o poder familiar e essa igualdade na chefia. Então, não tem mais o homem é o chefe da casa. Não. O chefe da casa é o casal. Ponto. Tá? Então, não existe mais essa diferença entre homem e mulher dentro da família. No entanto, que o artigo 53 do CPC faz esse reconhecimento informando o seguinte, que o tratamento diferenciado entre consortes, né, entre os cônjuges, pode ser aplicada a lei Maria da Penha. Tá? Então, se porventura houver essa diferença entre os companheiros, a gente pode aplicar a legislação, a gente pode aplicar a Lei Maria da Penha, porque não existe mais pátrio poder. O que existe agora é o poder familiar. Então, o casal tem o poder de decidir o que fazer com o patrimônio, o que não fazer com o patrimônio, a educação dos filhos. Não existe mais essa de que só o pai escolhe o que vai ser feito. Não. Hoje em dia, a escolha é feita por ambos. Eu acho, hoje em dia, até que a escolha é mais feita pela mãe do que pelo pai. Mas aí é uma opinião minha, tá? Então, a gente deixa de ter a figura do pátrio poder e passa a ter a figura do poder familiar. Depois disso, a gente tem a não intervenção na família. A não intervenção na família. E quem determina isso é o 1513. 1513 do Código Civil. Vamos lá, então, para o 1513. 1513 do Código Civil, ele fala o seguinte: é defeso a qualquer pessoa. Deixa eu aumentar a letra aqui. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado
intervir na comunhão da vida instituída pela família. O que isso vem a dizer, tá? Assegura que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, vírgula, permitindo que o Estado apenas colabore com esse planejamento, sem apresentar qualquer opinião, tá? Nesse caso da não intervenção na família, que envolve essa figura do planejamento familiar, o que é o planejamento familiar? A família é livre para se formar, né? A gente não tem aqui, diferente de outros países, a gente não tem aqui um limite de filhos que o casal possa vir a ter. Ah, eu quero adotar 10 crianças. Tudo bem. Ah, eu quero ter 13 filhos. Não tem problema nenhum, tá? Esse planejamento familiar é uma livre decisão do casal. É o casal que decide, né? O Estado, ele não interfere. Aquilo que eu falei, diferente de outros países, o Estado aqui não faz nenhum tipo de intervenção nesse planejamento. Ele não dá nenhum tipo de opinião nesse planejamento. Ele colabora com esse planejamento, que aí são os projetos sociais que a gente tem no governo, né? Bolsa Família, bolsa para título de educação, essas coisas. Mas o Estado aqui, ele não se envolve nessa questão. No entanto, que teve há um tempo atrás, a gente teve uma propaganda que muito se discutiu, que era um outdoor gigantesco e tinha uma criança, e aí tinha algo no seguinte sentido, que na hora de fazer a criança ninguém se importava, mas que depois essa criança era jogada na rua, né? E aí se discutiu muito em cima desse outdoor, por quê? Porque o Estado não pode intervir no planejamento familiar. O Estado não pode intervir na quantidade de filhos que eu quero vir a ter, ou na quantidade de filhos que eu quero vir a adotar, ou no tamanho da família que eu quero. O Estado não pode intervir nisso, né? Então, esse planejamento familiar parte do casal. Aí, quando eu falo casal, Juliana, você está falando de homem e mulher? Não, estou falando das duas pessoas que estão querendo constituir a família. Eles são livres na decisão de como eles querem constituir essa família. Ah, eu não quero ter filhos. Na verdade, eu quero ter 10 cachorros. Tudo bem. O Estado não pode intervir nisso, né? Que aí é o tipo de família multiespécie que a gente fala. O Estado não pode intervir nisso. Quem tem que saber o que pode e o que não pode é o casal que está envolvido nesse momento, tá? Uma coisa que é importante a gente frisar aqui, que isso, o 1513, ele aplica-se também à união estável, tá? Então, a mesma situação que a gente tem lá no casamento, a gente também tem na união estável, nesse planejamento familiar, tá? Então, esse planejamento familiar deixa muito clara essa não intervenção do Estado. E aí vale a leitura do enunciado 99 da Jornada de Direito Civil, que discute o artigo 1565, parágrafo 2º do Código Civil. O 1565, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: pelo casamento,
Homem e mulher assumem mutuamente as condições de consórcios, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Parágrafo 2º. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte das instituições privadas ou públicas. Então, o Estado ele pode intervir de que forma? O Estado precisa dar educação para essas crianças, o Estado precisa dar saúde, o Estado precisa dar isso. Agora, o Estado não pode querer intervir no planejamento familiar, na quantidade de filhos que esse casal quis ter, tá? O Estado tem que se responsabilizar por outras obrigações que nem sempre o Estado se responsabiliza, tá? Depois disso, a gente tem o número 6, que fala do maior interesse da criança, maior interesse da criança e do adolescente. O que a gente tem que ver nessa situação? Admite a alteração da ordem cronológica, dos interessados numa adoção sendo quebrada para a criança, sendo quebrada para que a criança permaneça com quem tenha mais afinidade. O que é isso, tá? Nessa questão de alteração de ordem cronológica dos interessados numa adoção. Isso daqui acontece quando os pais da criança ou do adolescente venham a falecer, tá? Aí a gente tem uma ordem, ou perdem o poder familiar, que aí normalmente acontece naqueles pais que são presos, né? Então o pai ou a mãe é preso, então ele perde o poder familiar. E aí a gente tem uma ordem cronológica, na verdade, para ser obedecida, para quem vai ficar com o poder dessa criança, para quem vai adotar essa criança. Porque quando os pais perdem o poder familiar, essa criança ela tem que ser adotada por alguém, né? Então, assim, na ordem cronológica, a gente iria obedecer primeiro os avós, depois, eventualmente, os tios, para fazer essa adoção. Só que o Código Civil, ele admite essa alteração, tendo em vista o interesse da criança, né? Por quê? Porque, às vezes, a criança, ela está mais adaptada a conviver com a madrinha. Vamos pensar assim. Tudo bem que para nós, do Código Civil, não existe essa questão do batizado. Mas, às vezes, ela está mais acostumada a viver com a madrinha. Ela está mais acostumada a viver com a tia do que com a avó. Então, por que tirar ela da tia e mandar ela para a avó se ela não está acostumada com a avó, né? O que interessa para nós é o interesse dessa criança. É onde essa criança vai se sentir mais confortável, aonde ela vai se sentir mais acolhida, aonde ela vai se sentir mais afagada, aonde ela vai sentir mais afeto. Então, não necessariamente a gente precisa seguir essa ordem cronológica, tá? Para nós, o que interessa é o bem-estar da criança ou o bem-estar do adolescente. Se esse bem-estar... Eu já vi casos, por exemplo, que os pais falecem e aí fica um irmão mais velho e um irmão mais novo, e o irmão mais novo tem mais afeto que o irmão mais velho. Então, por que eu vou mandar essa criança para a avó cuidar? Não, os irmãos ficam juntos, né? Então, a gente precisa observar aonde que essa criança ou esse adolescente vai se sentir mais confortável, vamos dizer assim, né? E aí, aqui, vamos deixar
as seguintes observações. Falecimento de pais, a ordem cronológica são os avós, tá? Então, falecimento dos pais, a ordem cronológica são os avós, porque a gente tem, então, a gente sobe a linha, né? A gente tem aqui os pais, aí a gente vai, então, subir para os ascendentes, tá? Não tem ascendentes, aí a gente desce, então, para eventuais descendentes, que aí seriam os tios, por exemplo, tá? Então, aqui, a Maria Berenice Dias, ela é muito sábia nessas palavras. Ela fala assim, olha, você tem o núcleo familiar aqui no meio, tá? Primeiro, esse amor sobe, que é o amor dos avós, se você não tiver ninguém para baixo, né? Então, só tem o pai, vamos pensar assim, tá? Vamos pensar que a gente não tem mais mãe viva, é só o pai e aquela criança, tá? O pai falece. Então, o amor dessa criança precisa subir para os avós. Mas vamos supor que o amor dessa criança não sobe para os avós. Essa criança ela não enxerga uma afetividade com esses avós. Mas essa criança ela enxerga uma afetividade com os tios. Então, o amor dessa criança desce para os tios, tá? Por quê? Porque o que nos interessa é onde essa criança vai se sentir afeto. Não necessariamente a ordem cronológica que a legislação exige que isso seja feito, tá? Princípio 7. Princípio 7. Paternidade responsável. Isso também é um outro problema sério para nós do direito civil. O Estado de filiação, o estado de filiação é personalíssimo. O estado de filiação é personalíssimo. Indisponível e imprescritível. Então, aqui vamos com um pouco mais de calma, né? Todo mundo tem direito à filiação, tá? Isso é um direito da personalidade. Então, a criança tem direito a nome, prenome e filiação. Essa questão da filiação, ele é personalíssimo, ele é indisponível, você não pode abrir mão e ele nunca prescreve, tá? Então, pode haver um reconhecimento de paternidade quando essa pessoa já tiver com 50 anos de idade. Não tem problema com relação a isso. A gente tem vários casos de famosos, né? Pelé é um exemplo. Agora surgiu-se aí uma filha do Silvio Santos, também é um outro exemplo. Então, esse reconhecimento de paternidade, ele não gera nenhum tipo de prescrição, tá bom? Uma coisa que a gente precisa sempre considerar. A legislação, ela deu uma modernizada nessa questão do reconhecimento de paternidade, e aí eu concordo que ela acabou prejudicando um pouco a vida daquele suposto pai, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje em dia a mãe pode ir no cartório e falar assim, olha, é filho de João, por exemplo. E aí o cartório entra em contato com o João, olha, Maria está aqui dizendo que Luiz é seu filho, e aí, posso registrar? Não pode, realmente é meu filho, tá? Por isso que cada vez mais os cartórios vão para dentro das maternidades para fazerem os registros lá, né? Para justamente não ter essas situações, vamos dizer assim. Então, a paternidade, ela é um direito já existente. Ainda não tem nenhuma forma biológica de uma criança ser concebida apenas pela mãe. Ela só tem mãe, não tem pai. Não existe isso ainda, tá bom? Então, assim, toda criança tem um pai. E toda criança tem direito a esse estado de filiação. Ela tem direito a ter nos seus documentos o nome do pai e o nome da mãe, tá? É um direito já reconhecido para ela. Às vezes, esse direito precisa ser declarado por sentença, que são as sentenças declaratórias. Mas isso já está na criança. A criança já nasce com esse direito. E aqui, o que se discute muito? A investigação
de paternidade. É uma discussão feita aqui sempre, né? Esses dias mesmo eu fiz um atendimento referente à investigação de paternidade, que é imprescritível. Então, em qualquer momento da sua vida, você pode propor a ação de investigação de paternidade e o Estado deve buscar quem é o pai da criança. Por isso que a gente teve um tempo atrás várias campanhas pedindo para que as paternidades fossem reconhecidas de forma voluntária, né? Então surgiu-se várias campanhas aí no passado para isso. O próprio Tribunal de Justiça fez campanhas a título do reconhecimento de paternidade há um tempo atrás, tá? Além disso, direito de intimidade da mulher, tá? A gente não pode mais... antigamente tinha-se uma brincadeira idiota, né? De que a mulher movia ao reconhecimento de paternidade e aí não era o pai. Aí ficava assim naquilo, e agora? Nem ela sabe quem é o pai. Essa intimidade da mulher não pode ser aberta, tá? Por isso que todos os processos correm em segredo de justiça e isso não pode ser aberto de forma nenhuma, tá? Sobre essa questão de talvez a mulher não ter aí o conhecimento da paternidade, vamos dizer assim. Além disso, a lei... Peraí, deixa eu pegar um número aqui. Lei 8560 de 92, ela fala o seguinte: o juiz corregedor do registro civil pode ouvir a mãe, mas não obrigar a falar a paternidade. E isso é sem sanção, tá? A mãe tem o direito de não querer falar quem é o pai, tá? De não querer dizer quem é o pai. Eu não tô aqui discutindo se isso vai causar um problema na criança ou não, tá? Mas aí aqui vamos entender o seguinte: a mãe, ela não é obrigada a dizer quem é o pai. Mas, uma vez que a investigação de paternidade é imprescritível, essa criança pode, quando ela atinge 18 anos, resolver ir atrás do seu pai. Resolver querer descobrir quem é seu pai, tá? Por quê? Porque a ação não prescreve, em momento nenhum. Então, às vezes, essa pessoa já está com 30 anos e ela resolve que é o momento da vida dela de descobrir quem é o pai dela. Ela pode mover a ação de investigação de paternidade, tá? Mas, tendo em vista o direito de intimidade da mulher, a mãe não é obrigada a falar quem é o pai, tá? A mãe pode guardar esse segredo com ela. Se é justo ou não para a criança é uma outra discussão, tá? Mas a mãe tem esse direito de guardar essa informação com ela. Outro princípio que a gente tem é o da função social da família. Função social da família é a base da sociedade merecendo proteção do Estado. E aí esse princípio, ele é um princípio mais voltado para uma questão constitucional, né? Nessa situação de que a família é a base da sociedade e deve ser protegida pelo Estado sempre. É uma instituição que deve ser sempre ter essa proteção. Que tipo de proteção, né? Porque o Estado não pode se envolver no planejamento familiar. É a proteção no garantindo alimento, garantindo que vai haver emprego, garantindo que
vai haver escola, saúde para essas crianças. São essas as garantias que o Estado precisa apresentar. E como último princípio, e eu acho que é o princípio mais importante que a gente tem, é o da afetividade. Tá? A família, independente do tipo de família que a gente tenha, precisa ter afeto, tá? Então, tem por consequência a desbiologização, deixa de ser uma questão biológica, vamos dizer assim, tá? Da paternidade, a gente sempre fala, né, que paternidade a gente pode desconfiar, maternidade não tem como, né? Que faz com que se reconheça o vínculo, de paternidade, é mais ligado ao afeto do que ao elemento biológico, o que fez criar o chamado parentesco civil. Então, quando a gente fala de afetividade, a gente sai das questões biológicas, tá? Deixa-se de existir questões biológicas e passa-se a existir questões, na verdade, afetivas. Vamos dizer assim, tá? As questões afetivas, elas são mais importantes, na verdade. Me mandaram uma pergunta aqui que envolve isso que eu estou dizendo. A pergunta é assim: o Judiciário Paulista reconheceu dupla maternidade recentemente, né? Isso pode gerar algo novo no direito de família? Pode, né? Esse reconhecimento da dupla maternidade é a mesma coisa do reconhecimento da dupla paternidade, tá? Por que seria essa dupla maternidade ou essa dupla paternidade? Vamos lá. Às vezes a criança, ela tem duas famílias, vamos dizer assim. Ela tem a família biológica, tá? Essa família biológica se desfez, ocorreu um divórcio. Aí esses pais, agora eles possuem novos companheiros e todo mundo se dá bem, que é o correto, né? Todo mundo se dá bem. E aí, o padrasto, a criança enxerga ele como pai, e enxerga o pai biológico como pai, e enxerga a mãe como mãe, e enxerga a madrasta como mãe também. Então, na verdade, essa criança, ela tem vamos dizer assim, ela é honrada por ter essa questão de dupla maternidade ou essa questão de dupla paternidade. E tudo isso surge da afetividade. Para nós, o direito civil, a gente não leva muito em consideração as questões biológicas. A gente leva mais em consideração a questão do afeto, da necessidade do afeto. E aí é onde surge o tal do parentesco civil. Então, essa dupla maternidade ou essa dupla paternidade, quando esse nome ele é incorporado na certidão de nascimento dessa criança, esse outro pai ou essa outra mãe, eles não vêm como pai ou mãe biológicos, né? Eles vêm como pai ou mãe civil. Pode ser que existe alguma modificação no Código Civil nesse sentido? Eu acho difícil porque a gente já tem o princípio da afetividade.
Então, o mesmo princípio da afetividade que a gente aplica para a paternidade, a gente pode aplicar para a maternidade. Não tem problema nenhum com relação a isso. Às vezes a mãe biológica falece e aí a madrasta cuida daquela criança como se fosse filho, né? Por que não reconhecer que realmente ela é mãe dessa criança? Tudo isso vai da vontade dos membros da família, tá? Tudo isso vai de como essa família foi se desenvolvendo no decorrer do caminho, tá? Aí aqui que estão colocando para mim que nesse caso foi um caso de homoafetivo com inseminação artificial. Nos casos de homoafetividade, é mais normal ainda a dupla maternidade, né? Nos casos de homoafetividade, normalmente uma das mulheres que formam o casal passa pelo processo da inseminação artificial, né? Fica grávida e dá à luz. A gente não tem como colocar outra mulher como pai, porque ela não é pai, ela é mãe. Então, essa criança ela tem duas mães e ela não tem um pai. Então, nos casos das relações homoafetivas, isso é super normal. Um exemplo que a gente tem aí que tá na mídia, o Paulo Gustavo, né? O humorista Paulo Gustavo, ele teve filhos agora, recentemente, são gêmeos, e eles foram registrados com dois pais, né? Então, tem essa questão da afetividade. É claro que o procedimento dele foi feito no exterior, de uma forma que o Brasil não admite, que é a tal da barriga de aluguel. Nós não aceitamos que isso seja feito aqui. Então, normalmente, esses casos são feitos lá fora. Os casais homoafetivos homens normalmente fazem isso lá fora, porque aqui dentro não se admite a barriga de aluguel. Agora, nos casos dos casais homoafetivos mulheres, é mais fácil, né? Porque a gente tem um banco de doadores de sêmen, então elas fazem lá a escolha de quem vai ser doador, e aí uma delas acaba engravidando. No entanto, que a gente tem a inseminação artificial e a gente tem a inseminação caseira, que é um tema novo e é um tema muito discutido, né? Não sei se vocês já viram falar da inseminação caseira, até fiz uma live uns dias atrás sobre isso, que como que funciona? A mãe, ela sabe quem é o doador do sêmen, né? E isso é feito de uma forma muito caseira, muito caseira. Por quê? Porque o homem coloca o material genético no potinho, entrega o potinho para a mulher pega uma seringa e injeta nela, né? Normalmente são aquelas seringas de cremes ginecológicos ou uma seringa normal mesmo e faz a colocação do material na vagina e aí aguarda-se para ver se deu certo ou não, tá? Então, a gente tem aí a inseminação artificial e temos a inseminação caseira, que é uma coisa muito comum de se acontecer, vamos dizer assim, tá? Porque é mais barato também. Na afetividade, o que a gente precisa lembrar aqui, ó? Da parentalidade socioafetiva. Nessa parentalidade socioafetiva, a gente tem posse do estado de filho, o padrasto, padrasto tem legitimidade para entrar, destituição de poder familiar do pai biológico, ausente, isso é muito importante, tá? Essa destituição do poder familiar do pai é se for verificado que esse pai é ausente, tá? Às vezes o pai é presente também
e o padrasto também é presente e ambos querem ser pais. Então, aí você tem 2 pais no registro. Isso não tem problema, que é o chamado parentesco civil, tá? Então, pai ausente da criança criada pelo padrasto. O nome disso é uma ação preparatória. Ação preparatória de adoção, tá? Então, o próprio padrasto pode mover esse tipo de ação se for verificada a existência de um pai ausente, tá? Então, o pai biológico, a gente não sabe onde está, ou esse pai biológico não está nem um pouco interessado nessa criança, não está nem aí para essa criança, tá? Então, ele pode mover essa ação para desconstituir o poder familiar do pai biológico, e aí ele seria considerado pai por esse parentesco civil, tá? E aí, para a gente fechar aqui, deixa eu colocar aqui um último ponto. A gente viu aqui os princípios, e aí a gente tem a natureza jurídica do direito de família. Natureza jurídica do direito de família. A natureza jurídica do direito de família, ela é extrapatrimonial. Pois é diferente das obrigações, aquilo que eu já falei, né? Ela não está ali nas relações obrigacionais de dar, fazer e não fazer, porém envolve patrimônio, tá? A família, ela possui um patrimônio. Por isso que ela é uma natureza jurídica extrapatrimonial, porque ela não tem direito das obrigações, mas ela envolve questões patrimoniais que precisam ser discutidas aí entre as famílias, tá? Entre os membros familiares, vamos dizer assim. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida, algum pedido? Não? Então, tá bom. Então, desejo para vocês um bom almoço de domingo, um bom fim de semana para todo mundo e a gente se encontra na sexta. Fala, José. José? Pode falar. Caiu. Depois eu vejo o que ele queria. Tá bom? Professora, bom dia. Bom dia. Quem fala? Rosane Soares. Oi. Eu estou utilizando essa identificação porque foi a coordenação que me passou que eu estava com dificuldade de acessar as aulas. Fica tranquila, não se preocupa com isso não. Tá bom? Fique em paz. Gente, beijos para vocês. Bom almoço de domingo para todo mundo. E a gente se encontra sexta-feira, tá bom? Até lá. Beijo.